Seja bem-vindo a mais um podcast da Rede, um lugar para nós ouvirmos testemunhos e não testemunhos, hein? Um lugar para sermos encorajados pelo Senhor e motivados a seguir a nossa jornada com os nossos parceiros. E hoje estamos com uma convidada muito especial, Márcia Holandim. Seja bem-vinda, Márcia. É um prazer estar aqui, uma oportunidade da gente compartilhar aquilo que Deus tem feito, né, na vida da gente. Amém. E a Márcia está a caráter porque ela está no meio da temporada de crianças, né, Márcia? Isso é importante, gente. Não fica andando pela rua desse jeito, não. A gente está na temporada de criança, contação de história, essa farra toda. E aí aproveitamos esse tempo para estar aqui. De vez em quando eu ando assim, mas não é sempre, né? Não é sempre, é verdade. Conta um pouquinho hoje qual que é o papel que você tem desenvolvido dentro da MPC, o seu ministério. Então, na MPC, até o ano passado, eu era líder nacional da capelania escolar, era responsável pelos cursos, né, por tudo que diz respeito à capelania. E aí, no final do ano passado, Marcelo Gilberto me convidou para fazer parte da liderança também da UniMPC, que é um ministério novo, né, que a gente quer ofertar cursos realmente importantes, pertinentes para o reino. Está começando agora, a gente está junto aí, Mongrau, né, Mongrau? O Marcelo, montando uma equipe e que a gente quer, a partir de agora, focar nisso. Em contrapartida, deixei a liderança nacional da capelania, mas eu continuo como capelã, que é o meu coração, xodó, né? Tem 2 cidades, Pedro Leopoldo e Brumadinho, que são cidades que eu chamo de capelania na secretaria. Eu faço uma capelania na Secretaria de Educação, na cidade, com projetos. Tem também a questão de escritora, né? Tenho escrito livros infantis, fazendo projetos, contação de histórias. Enfim, tem esse trabalho com a UniMPC, que é um trabalho mais administrativo mesmo, de organização desses cursos, mas tem de estar em campo. Isso, para mim, eu não abro mão, não. Isso é aquilo, sabe, Camila, que me move, eu estar numa escola, estar com as crianças, os professores, adolescentes, fazendo isso, é um negócio que enche meu coração. Mantém a chama acesa, né? E aí, vamos fazendo aquilo que o Senhor tem chamado, né? Que legal. E Márcia, você está na MPC desde 2000 e... Entrei em 2016. 16 como obreira já, né? Na verdade, eu conheço a MPC desde os meus 15 anos. A MPC foi muito determinante na minha conversão. Havia, às segundas-feiras, o Clubão, que era o encontro de todos os clubinhos. Eu frequentava a Igreja Metodista Central, era no centro de Belo Horizonte. E toda segunda-feira a galera toda ia. A MPC era bem menor, né? Tinha uma outra estrutura. Mas eu participava, eu frequentava a igreja, não era convertida ainda, e ver o testemunho daqueles jovens, aqueles adolescentes, foi, assim, de alguma forma, me tocando. E, aos 16 anos, no dia 15 de agosto de 1981, dentro de um ônibus, eu me converti ao Senhor. O Senhor me falou que era aquele versículo de Apocalipse 13, porque não és quente nem frias, morna, estou a ponto de vomitar-te. E dentro do ônibus eu comecei a chorar, falei, não quero ser morna na minha vida de jeito nenhum. E foi num clubão da MPC, o local onde eu dei o meu primeiro testemunho de salvação. Então, eu já conhecia a MPC, né, já tinha esse carinho, Marcelo, mas fui casar, trabalhava muito nas igrejas e afastei da MPC. E aí, em 2012, eu fui frequentar a CPC, que era a igreja que o Marcelo era o pastor. Eu falei, gente, MPC, e cresceu. E aí tinha uma escola da vida, você pode ir lá falar? Olha, que legal. E aí eu comecei a aproximar da MPC, mas foi só em 2016 que eu realmente me filiei, né? Exato, à missão. Como obreira, né? Isso. E como foi para você, assim, eu acho muito interessante sua história, né? E curioso a forma como o Senhor te trouxe depois de uma trajetória profissional, de uma vida estabelecida, né? De uma estabilidade financeira, filhos crescidos. Você estava fazendo o que você gostava, né? E, claro, continua fazendo, né? Igual você contou o currículo aqui, maravilhoso.
Mas como que foi para o seu coração? Eu imagino que deve ter sido um desafio muito grande, né? Uhum. Compartilhe um pouquinho como foi esse processo para você. Eu nunca tive um chamado missionário, quando nova. Nunca assim, ai, Deus me chamou e eu falei não. Nunca tive. Sempre servi muito à igreja. Eu fiz teologia e trabalhava na igreja pra caramba, casei, tive filhos e servindo feliz. Exato. Fui para a área da educação, né? Fiz pedagogia, sempre trabalhei em escola, em várias instâncias, como professora, coordenadora, diretora. Gosto muito. A escola é um lugar assim que me nutre de alegria, de vigor, aquele barulho de criança, coisa que às vezes a pessoa fala, meu Deus do céu, eu amo. Eu estava bem feliz no meu trabalho, eu não tinha aposentado, não tinha nada, vida comum, meus filhos adultos e trabalhando. E aí, em 2015, Camila, foi muito estranho, foi um ano assim, aquelas coisas sobrenaturais, né? Exato. Eu estava com 50 anos, nunca imaginei assim, depois de velha, né? Porque eu sempre tinha no meu imaginário aquela coisa do missionário novinho, né? Que nem estudou, não teve uma formação, já teve aquele chamado e foi ser missionário. Na minha cabeça, missionário era muito assim. Exato. E aí, em 2015, toda a história de missionário que eu escutava, eu chorava. Às vezes eu estava na igreja, tinha um missionário da Índia. Eu, ai, meu Deus, e chorava. Ah, aquela missionária, aquela obreira. Eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo. Falava, gente, tem alguma coisa acontecendo comigo. Eu não sabia o que era no trabalho, normalmente, servindo a igreja, como eu sempre fiz. Mas aí, isso aí é para os pentecostais, né? Para o sapatinho de fogo. Teve uma noite que eu tive uma visão de um povo em grande sofrimento. Eu falei, agora que eu estou ficando doida, né? Fico chorando, vendo missionário, fico vendo gente no meu quarto, o que está acontecendo, Deus? E eu orei e falei, Deus, não sei quem são essas pessoas, mas eu vou orar por elas. Orei, Senhor, abençoa, não sei. E fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu me lembro que sentei com o Marcelo Alberto, né? Falei, Marcelo, não sei o que está acontecendo comigo. Aí o Marcelo ficava, Marcinha, aquele jeito, quem conhece, ele sabe, né? Falei, não sei, Marcelo, o que está acontecendo, tá? Mas continuei trabalhando a vida. E aí eu tive a mesma visão, um tempo depois. Exato. Mesma coisa. E aí eu falei, Deus, eu vou fazer igual Jacó. Eu saio manca, mas eu tenho que sair com a resposta. O que é isso que o Senhor quer de mim? E eu me lembro que foi uma noite, assim, emocionante, sabe? Eu me emociono, porque aquelas pessoas que eu estava vendo, não eram pessoas que estavam com fome, com sede, elas estavam com uma dor de alma, sabe? E eu falei, Deus, quem são essas pessoas? O que é isso que está acontecendo? E foi tão audível, foi tão claro. Deus me falou, essas são as pessoas que eu quero que você vá falar do meu amor. Mas, para isso, eu preciso do seu tempo. Foi tão, assim, sobrenatural, um negócio assim, muito, muito louco. Eu falei, Deus, como assim? Aí começaram as negociações com Deus, nesses negocinhos, gente. Deus, lembrar Deus das coisas, né? Comecei a lembrar Deus. Falei, Deus, eu acho que o Senhor não está lembrando que eu vivo do meu salário, né? Eu tenho um bom salário, eu pago as minhas contas direitinho. E, se eu não trabalhar, quem vai me sustentar? Depois de ver, gente, virei missionário. E Deus falava, o seu tempo. Se você me der o seu tempo, cuida dos meus negócios que eu cuido dos seus. Falei, Deus, esse negócio... Eu lembro que eu fui dormir de madrugada, eu acordei mais desesperada ainda. Falei, Jesus, o que está acontecendo? O Senhor quer que eu largue meu emprego para ser missionária? Mas quem vai me sustentar? Como é que vai ser isso? Eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho uma aposentadoria, eu não tenho uma herança, não tem quem me sustente, eu não tenho nada disso. E aí fui conversar com o Marcelo, né? Falei, Marcelo, eu tive um sonho. Aí ele endoidou, né? Aí eu lembro que, pisa na água, Marcinha, pisa na água. Falei, Marcelo, me se eu afogar, Marcelo? Pisa na água. Eu falei, então tá bom. Aí quando comecei a orar por isso, falei, Deus, isso é uma decisão muito séria, não é uma decisão assim,
vou largar meu emprego, vou ser missionária. Exato. E eu preciso muito da sua convicção. Então, foi um ano de 2015 de muita luta, de muita oração, de muita... Quase ninguém sabia disso. Aliás, acho que, sei lá, umas 2 pessoas sabiam disso. E eu comecei a orar e Deus foi confirmando. Pede demissão, começa uma nova vida. E é claro que quando eu pensei, você é missionária da onde? A MPC era a única que vinha na minha cabeça. Exato. Porque a MPC sempre me encantou. Primeiro, pela responsabilidade. Tem uma responsabilidade com a palavra, tem uma responsabilidade com o evangelho, com o reino, que me encanta. E com a leveza, com a alegria, né? A gente é leve, a gente é alegre, a gente é amigo, a gente... Eu não podia ir para uma missão muito sisuda. E nenhuma missão pode tudo. Falei, gente, é MPC, é MPC. Aí chamei de novo Marcelo. E eu me lembro que eu chamei o Frank Valenza também, que é um missionário, né? Exato. Tem 60 anos de vida missionária. E eles 2 começaram a contar a vida deles. Como que era a vida deles, como que foi a vida de escolha, como que foi. E foi a primeira vez que eu parei assim, para ouvir a história de um missionário que eu realmente conhecia. E eu pensei, Deus, é isso que é para mim? Como que vai ser isso? Né? E aí o Senhor, uma coisa que Deus me fez é algo bem... Eu sou muito feliz. Quando eu tenho convicção de alguma coisa que Deus quer, pode ser difícil, pode ser complexo. Se eu tenho a convicção, eu vou. Exato. E aí, naquele dia, o Senhor me deu uma convicção tremenda. Faz isso. E aí eu falo que eu tomei uma decisão que metade dos meus amigos achavam que eu estava doida, a outra metade tinha certeza, né? Porque você imagina, aos 50 anos, com uma vida profissional estável, vivendo, você pede demissão para ser uma missionária. E eu nem sabia nada, eu era a pessoa mais fresquinha, assim, sobre isso. Exato. Eu me lembro que eu fui na escola, né, conversar com a direção. Ela me perguntou se eu ia para outra escola. Eu falei, não, você é missionária. Aí ela falou, mas como assim? Eu falei, não, eu também ainda não sei. Eu só sei Vou isso. descobrir no caminho, né? Deus vai estar me mostrando processualmente. Aí falei com a minha família e com o Marcelo e começamos essa aventura. E eu me lembro que eu falei 3 coisas com Deus. Falei, Deus, eu vou ser missionária. Mas tem 3 coisas que nós vamos negociar. Porque a gente estava falando, né? Eu nunca imaginei, assim, missionário com aquela coisa, assim, com roupinha poída, sem passando fome, pedindo, pelo amor de Deus, dinheiro. Falei, Deus, não é isso. Não é isso. Não tem que ser assim, né? Não tem que ser assim. Claro que, ocasionalmente, você passa um aperto, como todo mundo passa. Exato. Mas não é um estilo de vida, você está sempre mais necessitado, mais, sabe, sem poder ter uma alegria, uma viagem bacana, alguma coisa nova. Falei, não, assim não, Deus, nós vamos fazer um negócio aqui. E eu falei, olha, eu gosto muito de dar presente para as pessoas. Amo presentear. Acho que é por isso que hoje eu dou tanto livro, né? Amo presentear. Eu falei, eu quero continuar presenteando as pessoas. E eu sempre ofertei na vida de missão, na vida de missionários. Falei, eu quero continuar ofertando para outros missionários. E eu quero ter um plano de saúde, continuar com o meu plano de saúde. E Deus tem honrado, já temos aí 8 anos, né? Amém. Eu continuo dando presente, eu continuo ofertando para os missionários, eu continuo com o plano de saúde. No começo foi punk, não foi fácil. Imagina. Não, foi difícil demais. Eu me lembro que nós tivemos uma reunião, né? Você falando a respeito de parceiros, de busca. Eu falei, gente, eu olhava para você e falei, essa menina fica doida. Ela está achando que eu vou fazer isso, como que é esse negócio? E você falava tão... Não, fazia. Eu falei, Jesus amado, eu não faço nunca uma coisa dessa. Porque eu não tinha ainda entendido. Exato. Né? Essa questão da parceria de vida, não tinha entendido essa questão de compartilhar as coisas do reino com os parceiros. Mas aí começou a jornada, né? No primeiro, eu tinha uma reserva e fiquei um tempo conhecendo a MPC, porque a MPC que eu conhecia lá em 80 não era a MPC de agora. Exato. E aí eu lembro que eu fui com o Marcelo em alguns congressos e fiquei doidinha, porque era um tal de Eno, Ervos, EDV, EAA, não sei mais o que. Falei, gente, que tanto de sigla é essa? Eu tenho que decorar o que é isso agora.
Mas fui conhecendo cada ministério. E a capelania foi assim o que mais me empolgou. E eu acho Deus muito lindo nisso também, porque a minha formação toda foi na área da educação. Escola é o lugar que eu me sinto mais à vontade. E aí ele me dá um campo missionário, né? Que é justamente eu acho isso legal, né, Márcia? Você poder exercer a sua profissão dentro da missão. Eu me sinto tanto profissional quanto missionária dentro da MPC. Eu consigo exercer a minha... Claro, eu sei que isso... Tem muitas pessoas que fizeram formações, às vezes até visando outras coisas, né? E hoje não conseguem exercer na totalidade. Mas eu consigo me ver profissional e missionária ao mesmo tempo, assim, aqui dentro, né? É bacana isso, né? É muito legal. Bacana porque quando eu chego numa escola e vou conversar com uma professora, eu fui professora durante anos da minha vida. Você conhece o contexto, né? A dor e a delícia de ser o que é, né? O contexto da escola, até os conteúdos para escrever um projeto, isso tudo me aproximou muito da capelania. Exato. E logo fui. E aí eu estava num congresso lá em Gramado, num dilema terrível, porque não tinha ainda parceiros, as minhas reservas terminando, e em contrapartida o ministério florescendo, crescendo, mas eu falava, gente, como é que vai ser isso? E aí eu tive uma experiência muito bacana lá em Gramado, esqueci o nome, Jansen. No Jansen, no acampamento. Né? Todo mundo tinha saído, eu fiquei sozinha lá, porque eu não tinha dinheiro para comer fondue. Aí eu, não estou com vontade de comer fondue. E aí eu fui lá para cima sozinha e comecei a orar e tirar os esqueletos do armário, né? Falei, Deus, acho que eu não sei viver assim. E viam muitas ofertas de emprego de meio horário. Falei, às vezes é meio horário e eu vou no outro horário servir. Isso. E aí Deus me pediu para pegar assim, uma coisinha no chão, assim, uma folhinha seca. Falou, coloque isso num lugar na sua casa. Todo dia que você olhar, você vai lembrar que eu cuido de você. Tem lá até hoje, lá em casa. E aí naquele dia foi a confirmação. É isso mesmo, vamos. E aí o Marcelo falou, Marcinha, você tem que fazer o coach de levantamento de parceiros. Falei, ai, meu Deus, como é que é esse negócio? mais um. E aí... Foi a Zambuja, a Dani Zambuja, que era minha coach. Né? E aqui eu já falei isso com ela. Eu pedi a Deus para acabar a internet no universo, só para a gente não ter sessão. Falei, Deus, quem sabe dar um bug hoje? Só hoje. Porque era muito difícil. Eu estou rindo aqui, mas foi muita luta. Porque, em termos de mentalidade. De mudança mesmo, né? De chave assim, na cabeça. Porque eu era aquela que ofertava, eu era aquela que pagava as contas no restaurante para as pessoas. E, de repente, eu ia ter que pedir dinheiro para as pessoas, como é que era isso, vergonha, orgulho, medo, e a sem graceza. Não, era uma coisa que não fazia parte do meu universo, era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Então, era muita novidade. Era uma novidade de não ter a escola todo dia para estar, era uma novidade de não pensar, no final do mês, seu salário está lá para pagar as contas. E eu falei, Deus, eu não sei como é que faz isso. E aí, durante as 3 primeiras sessões do coach, eu sempre falo isso, desse coach, assim, a bênção que foi na minha vida. Nas primeiras 3 sessões foram lutas sem fim. Eu brincava com a Dani, eu vou tomar a bomba direto, nem recuperação eu vou. Tem que escrever a carta. Eu falei, que carta, minha filha? Tem que convidar parceiro. Eu falei, gente... E foi ficando aí, na 3ª sessão, Deus me falou, você realmente quer isso? Se você realmente quer isso, você precisa obedecer. Aquelas traulitadas de Deus, né? Exato. E aí eu falei, Deus, então eu vou obedecer. Agora, ter consciência do seu chamado também te ajudou muito nesse processo, né? Porque você ressaltou bastante a forma como Deus afirmou o chamado dele na sua vida, né? E quando a gente vai para a rede, inclusive tem muita gente que desiste no meio do processo porque não tem clareza do chamado. E aí, quando ela dá de cara com a porta, ela fala, opa, peraí, mas será que eu fui chamada mesmo para isso? E acaba desistindo, né? E eu acho que o fato de você ter tido essa clareza te fez ainda mais obediente ao processo, né? Isso. E ver o ministério aflorando, né? Exato. As coisas. Comecei a ser capelã de uma escola, comecei a dar o curso, o pessoal começou a chamar para falar para adolescente. Eu tinha tempo, né? Deus estava fazendo, né? Porque antes eu não tinha tempo, porque eu estava trabalhando, né? E agora eu tinha tempo para ir nesses lugares e Deus levantando pessoas para me abençoar. Eu estava estudando, fui estudar a capelania, fui conhecer as coisas da MPC. Então, isso tudo falava, não, mas está tudo dando certo. Isso. Como é que a gente
vai fazer para pagar as contas. Né? Exato. E eu me lembro que um dia eu estava aqui no acampamento, o meu aluguel ia... Eu sou bem prática, eu sou bem objetiva. Meu aluguel ia vencer, eu não tinha ele ainda, eu nunca paguei aluguel atrasado. E eu estava aqui e falei, Deus, eu posso muito bem pedir meus filhos, eu posso pedir emprestado para os outros, mas vai ser essa a vida? Não é isso que nós combinamos. O Senhor falou que ia cuidar dos meus negócios, eu estou cuidando do Senhor, né? E aí Deus providenciou, assim, na hora, assim, o aluguel, né? E aí eu também comecei a experimentar desses milagres de Deus. Às vezes eu precisava, ia ter que pagar uma conta, aí alguém do nada me ligava. Eu ofertei para você um dinheiro. Eu falava, Deus, como assim? Aí Deus também começou a me mostrar que Ele também move o coração das pessoas para isso. Que não é a minha performance de mostrar o que eu estou fazendo só, de convidar, mas que Ele move o coração das pessoas a favor da gente, né? E junto com o coach, isso foi assim, mudando a minha mente mesmo. Falei, olha, gente, então o senhor está nesse negócio comigo. E se eu chamar alguém para ser meu parceiro e ele não aceitar, é porque não é ele que vai ser meu parceiro, o senhor vai levantar outros, né? Correto. E aí, nessa terceira sessão, eu falei, Dani, a partir de hoje, tudo que mandar fazer, morrendo de medo, com vergonha, seja o que for, eu vou fazer. E aí, escrevi a carta, e fiz a listinha, né? E Deus foi tão... Assim, Deus sabia das minhas limitações, que eram muito... Gente, se eu conseguir, qualquer pessoa nesse universo consegue, porque era muito difícil para mim. Vocês não têm noção. E aí, Deus foi tão assim que eu escrevi a carta, não mandava a carta para ninguém. E aí, um casal de amigos meus, antigos, desde adolescente, eu comentei com eles, eles acharam super legal, tal, e eles são cristãos. Eles me ligaram, Márcia, pode ir na sua casa? Eu falei, claro, gente, vem, a cartinha guardadinha. Estava lá. E aí eles chegaram para mim e falaram, não, porque a gente estava orando, e Deus falou para a gente ofertar para você todo mês. Uau. R$200. Aí eu fiquei olhando assim, Como assim? Falei, gente, eu nem fiz o dever de casa e Deus já me deu a nota. Aí eu expliquei para eles, falei, olha, isso é uma coisa difícil, eu ia convidar vocês. E aí foi uma forma de Deus também me falar, tá vendo? Sou eu que movo, Sou né? eu que falo. Você nem precisa falar, mas eu quero que você fale. E aí eu comecei com esse trabalho de obediência mesmo. Comecei a... E me surpreendi. Me surpreendi porque, às vezes, as pessoas não estavam ofertando porque elas não sabiam. Sabe aquele negócio, como pregar, como crerão se não há quem pregue? Exato. Como ofertarão se não há quem fale, né? Algumas pessoas achavam que a MPC me dava um salário, outros achavam que eu tinha uma renda. O Frank que fala, Márcia, você tem uma cara de milionária. Outros achavam que eu era milionária, que eu era excêntrica, né? Você juntou dinheiro para estar nessa fase da vida, né? E aí, quando eu fui falando, as pessoas, olha, não sabia. E aí eu fui conversando, falando, gente, R$20, 50, não tem um valor. Isso. E aí algumas pessoas falaram, nossa, é uma honra fazer parte disso com você. E aí aqueles ensinamentos do coach, né, sendo colocados em prática, e Deus me mostrando, falando, e eu vivenciando os milagres dele, né? Isso. No campo, estou falando no campo financeiro, né? Porque no campo ministerial era infinitamente Exato. maior. Foi me fortalecendo, e aí eu falei, poxa, é parceria de vida, né? Que legal. É parceria de vida, nós estamos caminhando juntos, cuidando dos parceiros, eles sabendo, eles curtindo, eles cuidando. Eu acho bonitinho que, às vezes, meu aniversário, os parceiros me mandam um valor a mais para eu comprar um presente. Então, criou uma amizade, né? Um amor. E eles vão junto comigo, né? Nisso. Exatamente. Mas foi difícil, mas assim, ainda é a parte do meu ministério que eu aprendi também, que isso é uma parte do seu ministério. Constante, que a gente precisa investir. Mas ainda é a parte mais desafiadora, mas o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem me dado parceiros leais, parceiros cuidadosos, graças a Deus por isso. Nunca me faltou nada, pelo contrário, eu tenho muito mais do que eu peço ou eu penso. Eu brinco, né, que de missionário para milionário só muda uma letra, né? É verdade. Porque tem coisas que só missionário e milionário faz, né? É verdade. Então, o Senhor vai cada dia acrescentando, né? E a gente aprendendo mais e mais dessa dependência. Ele falou, olha, antes
você achava que quem te pagava era a sua folha de pagamento de final do mês do seu trabalho. Você vai aprender que sou eu que te sustento, né? Eu sou o Deus que cuida de você, que sabe das suas necessidades. É um passo de fé, né? Com certeza. Não acho que é fácil, não, né? Não. Mas eu tenho aprendido que estar na obediência do Senhor, estar no centro da vontade dEle, é o melhor caminho que a gente pode estar, né? Amém. E eu tenho experimentado isso, graças a Deus. E você falou algo interessante, né? Que você se surpreendeu, né? Eu acredito que Deus tem um processo diferente com cada um, né? Isso é fato, porque a gente vem com a nossa própria bagagem de dinheiro, a respeito de dinheiro, a respeito de trabalho, né? Então, Deus trata com cada um de maneiras diferentes. Mas uma coisa é certa, quando a gente trilha o caminho da obediência, Deus surpreende a gente. E muitas vezes é o que você falou isso. Eu brinco, né? Que tem hora que eu mando a carta e saio correndo. Mas a gente tem que obedecer e mandar. E continuar. Peraí, qual que é o próximo passo depois de mandar a carta? Vou chamar a pessoa para uma conversa. E a gente se surpreende, porque às vezes a gente manda a carta para alguém ou convida, que a gente tem certeza que vai aceitar. Exato. Certeza. E a pessoa às vezes nem responde. Exatamente. E outros que a gente nem imagina, o Senhor levanta, né? A surpresa vem daí também, né? Então, a questão da percepção de generosidade, ela é muito diferente. Às vezes a gente acha que uma pessoa é generosa e ela não é, e a outra é. Então, a gente tem que estar muito sensível a isso, apresentando as nossas petições ao Senhor, né? As nossas necessidades ao Senhor. Ele conhece, Ele é. A gente sempre fala isso, né? De não enxergar o outro como um caixa eletrônico, né? Enxergar um grande cifrão na frente, né, do rosto da pessoa, porque as pessoas não são a nossa fonte, né, de sustento, de recurso. E também a gente não desistir no começo, né? Porque eu acho que esse começo meu, que foi muito difícil, igual eu falei, eu podia pedir um dinheiro emprestado, eu podia falar com os meus filhos, paga isso para mim, mas eu lembrava de Esdras, quando ele fala que o rei falou que ia dar um exército para caminhar com ele, ele falou, não, é Deus que vai comigo, que ele sentiu vergonha de pedir ao rei ajuda. E eu pensava assim, gente, eu falei com todo mundo, com a minha família, com os meus amigos, que o Senhor aqui ia me sustentar, e agora eu vou sair e ficar pedindo dinheiro para os outros. Então, eram coisas que ficavam na minha cabeça, né? E eu tive uma experiência no iniciozinho que foi assim... eu com Deus, sabe, Camila, a gente é muito, assim, sabe? Chegado, chegado, né? É meu pai, eu rio com ele, ele ri comigo, ele me chama atenção, eu fico brava. A gente tem um relacionamento íntimo de pai e filha. Que bom. E aí, no comecinho, que estava lá, estava acabando as minhas reservas, uma escola me chamou. Era um bairro longe. E eu não tinha dinheiro para ir nessa escola. E aí eu falei com a diretora que eu ia vir outro dia, né? E eu ajoelhei e falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu vá, o Senhor precisa fazer alguma coisa, porque senão eu não vou, não. A partir daquele dia, eu posso te dizer assim, com toda sombra de dúvida, eu nunca deixei de fazer nada por falta de dinheiro. Eu já deixei, às vezes, por falta de foco, por preguiça, ou porque eu tinha outras coisas para fazer. Mas falar assim, eu não fiz isso porque faltou dinheiro, nunca mais. Nunca, o dinheiro nunca, não nunca. É um fator limitante. Não é. A vida do missionário, a gente não é regida pelo dinheiro. Exatamente. Sabe? Fica tão atrás. Claro que nós temos as nossas contas, como todo mundo, nós temos as nossas necessidades, mas é algo sobrenatural que Deus faz mesmo. Olha, eu vou cuidar de vocês nessa área. Amém. Se é com todo mundo, eu não sei como é que funciona, né? Como disse, só sei que foi assim, né? Foi assim comigo. Foi um crescendo de confiança, de dependência. Às vezes tem uma necessidade e oro. Às vezes não era para ser, porque eu também comecei a aprender a viver uma vida diferente nesse sentido, né? Mais consciente, mais regrada, porque, afinal de contas, é uma oferta de um parceiro que está trabalhando, que está suando para tirar lá dele para passar para mim. Então, eu acho que isso também é muita responsabilidade. Claro. Eu tenho que ser uma boa mordoma, né? Eu tenho que usar esse dinheiro de uma forma
correta, de uma forma sábia, de uma forma respeitosa com a oferta do meu parceiro. Exatamente. Então, eu também não posso viver irresponsavelmente com um dinheiro, tá entendendo? Assim, que aquele parceiro, às vezes, ele deixa de fazer alguma coisa para me ofertar. Então, acho que isso é um ponto também que o missionário ele tem que pensar. E quando a gente está alinhado com a vontade de Deus, né? Acho que é isso que é super importante entender, né? Quando a gente está alinhado com a vontade de Deus, a gente faz aquilo que está no coração de Deus e Deus sustenta aquilo, né? Então, e muitas vezes eu já me peguei em situações que eu falo, poxa, é o meu desejo, não é o de Deus. Então, eu estou com muita vontade de fazer isso vai me custar um valor significativo, mas é o meu desejo e não é a vontade de Deus. E Deus não supre, porque eu me coloquei nesse lugar de dependência do Senhor. Né? A gente se colocou nesse lugar. E a gente se coloca nesse lugar também de filha, de falar, Senhor, o Senhor só vai mandar aquilo que eu preciso mesmo. E muitas vezes Deus nos mima com tantas coisas, né? Nossa, surpreende a gente. E que Ele sabe como é importante para a gente, né? Então, e você falando aí, eu cresci numa família onde a gente não tinha muito. Tínhamos, graças a Deus, tínhamos o suficiente. Mas quem olha de fora acha que a gente tinha muito. Mas é porque eu aprendi que o dinheiro ele nunca devia ser um fator limitante. Eu me lembro, assim, acho que uma das primeiras coisas que eu vivi dentro da minha casa, que eu falei, poxa, ok, eu tinha tinha terminado o ensino médio, né? Estudei na Argentina, que já foi um super milagre também. Aí eu voltei e falei, eu queria uma experiência missionária de curto prazo em algum lugar. E coloquei que eu queria ir para a África, coloquei na minha cabeça que eu queria ir para a África. Eu e uma amiga minha. E eu apresentei isso para os meus pais, e na hora eles acolheram, vai, minha filha, vamos. E aí eu lembro que minha mãe falou, vamos levantar dinheiro para isso. O que a gente pode fazer? E já pegou um papel e começamos a anotar o que podia fazer. Ah, vamos fazer um concerto musical? Vamos. Fizemos tinha uma pessoa que trabalhava no Mackenzie, cedeu o auditório do Mackenzie de Brasília para a gente fazer, e fomos fazendo várias coisas, fomos. E outras, podia falar de várias coisas aqui, mas a minha família sempre tinha isso. O dinheiro, não, filha, não temos dinheiro. Eu nunca ouvi isso dos meus pais. Era assim, vamos, se Deus quiser que você vá, minha filha, Deus vai trazer esse recurso. E é interessante que isso é testemunho para as pessoas também. Né? Eu me lembro que, você falou da África aí, eu vou para a África. Foi para São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Né? E não tinha, foi bem no início, não tinha as coisas. Aí a Lídia, uma amiga minha, que é minha cabeleireira, arrumando o cabelo assim, que ela falou, olha, eu não posso te ofertar o dinheiro, mas né? Salão você não vai pagar. Olha que legal. Estou precisando de uma dessa, hein? Né? Opa! É maravilha, benção, né? Tinha uma outra creme, me ofertava os cremes. Eu falei, gente, que vida mais engraçada essa, né? Mas, falei, vou para a África. Ela pegou e falou, vamos fazer um encontro de mulheres? E as pessoas ofertam. Falei, gente, mas quem vai lá para me ouvir? E tal? Não, eu vou arrumar tudo. Olha, nós conseguimos o salão, igual você falou aí, né? Conseguimos o salão, a comida. E aí eu lembro, para mim era tudo muito novo. E ela falou, vamos colocar uma caixinha aqui. As pessoas convidadas já vão saber que é para isso. Eu tenho muitas amigas e tal. E aí fizemos. Naquela caixinha tinha as passagens para São Tomé. Eu falava, gente, como é que é esse negócio, né? Assim que vai funcionando. E aí eu me lembro que quando eu estava conversando, um professor que era meu amigo da época de trabalho lá, ele falou comigo assim, você está indo para a África? Mas já, missionário? Como é que é isso? É barato? Eu falei, na verdade, eu só tenho R$15 para ir. Aí ele brincou, tirou R$1, assim, falou, agora você tem 16. Aí eu peguei R$1 e falei, agora eu tenho 16. E no dia que nós fizemos o culto para eu ir para a África, ele foi. E eu peguei, falei, brinquei com ele, né? E o seu R$1, estou indo. E aí um dia eu escutei ele falando, gente, a Márcia chegou assim, falei, vamos para a África, não tem dinheiro, não, mas Deus vai me dar. E ela foi. Ela foi fazer isso. E ela fez. Não assim no sentido dela foi, ela fez, mas Deus fez isso, né? Então, isso também é testemunho na vida das pessoas, da minha família. A minha família fica, nossa, é assim e tal. Eu falei, gente, é Deus, né? E se tiver também, né? De um dia passar uma dificuldade maior, uma coisa, vamos lá para Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Vamos lá, mas
é a vida, né? A gente tem que estar pronto para os dias bons e os dias maus. Tem até um livro que fala sobre isso, né, Márcia? Deixa um recado, um conselho, uma indicação para os missionários, os obreiros que estão ouvindo a gente. Você fala, isso aqui me ajudou e pode ajudar outras pessoas também. Eu acho que a primeira coisa é a questão da convicção do chamado, né? Você falou. É isso mesmo que Deus quer para mim? É isso mesmo? Às vezes não é. E às vezes tudo bem, né? E se tiver a convicção, não desiste no começo, não. Seja obediente, sabe? Assim, vença as suas crenças limitantes, vença os seus temores, as suas vergonhas, ouça os mais velhos, né? Na multidão de conselheiros da sabedoria, vai buscar conselhos, ajuda, mas essa convicção, essa obediência ao chamado. Deus gosta da obediência, né? Isso. Deus gosta que a gente descanse nele, que a gente entenda que ele é o dono de todas as coisas, a dependência dele. Obedecer. Né? Esse ano de 2024 é um ano que Deus tem me falado desde o início muito sobre isso. Obediência. É só obediência. O resto, porque se eu permanecer em vocês permanecerem em mim, é obediência, né? Isso. Vocês podem pedir o que vocês quiserem. Vocês vão ter. Vocês vão dar frutos. Vocês serão amigos. Então, convicção do chamado e obedecer aquilo que o Senhor ensinar. E é uma vida... Não tem nem um dia, Camila. Não tem nenhum dia. A gente fala, eu arrependi, eu podia. Não tem nenhum dia. Nem um dia. Vamos fazer, entrando no 9º ano, né? E o Senhor tem suprido com alegria, com paz, com frutos, com tudo que eu preciso. Aliás, muito mais. Então, bora lá viver, né? O que o Senhor tem para a nossa vida. Se for essa vida de missionário, vamos lá. Sigamos em frente. Amém. Márcia, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Pelo seu testemunho lindo, pela sua obediência, né? Isso trouxe para a gente hoje aqui muita alegria e encorajamento, viu? Amém. Obrigada. Deus continue te abençoando. Firme, nós todos. Deus te abençoe e até o próximo episódio, pessoal.